todo tipo de pessoa, dos mais normais até os mais bem dotados, fortes e fracos, medrosos e corajosos. Existem pessoas que tentam resolver os seus problemas de qualquer jeito, independente se essa maneira custar a sua alma. Já algumas pessoas são tão habilidosas e inteligentes que parece ser coisa de outro mundo. Nesse vídeo, temos todo tipo de história de pessoas influentes que, reza a lenda, venderam o que lhes era mais valioso. Conheça agora a história de 9 pessoas que supostamente venderam a sua alma para o diabo. Vamos começar esse vídeo de maneira polêmica. A primeira pessoa desse vídeo que já vendeu a sua alma foi um próprio Papa. Silvestre II foi um dos homens mais certos e instruídos do seu tempo. Inteligente, dominava bastante os campos da matemática, astronomia, mecânica. Ele também é conhecido por ter inventado o relógio de pêndulo e a introdução dos algarismos arábicos para a Europa Ocidental. Ele também escreveu diversos livros sobre ciências exatas, naturais, música, teologia e filosofia. Ele era tão inteligente, mas tão inteligente, que depois da sua morte os boatos começaram a surgir. Muitas pessoas, até mesmo os próprios membros da igreja, questionavam sua capacidade. Seja por inveja ou não, as pessoas diziam que sua inteligência era graças a um pacto com o tinhoso, que não tinha como uma pessoa normal ser tão capacitado. Niccolò Paganini é um dos violinistas mais virtuosos que já existiu. Ele aprendeu a tocar bandolim aos 5 anos e aos 7 já estava compondo suas próprias músicas. Ele começou a fazer seus shows em público aos 12 anos, mas aos 16 ele acabou sumindo por conta do seu grande vício a álcool. Aos 22, Niccolò ficou sóbrio e se tornou um verdadeiro ícone da música no século XVIII. Rezam os historiadores que Paganini era capaz de tocar de uma maneira que é praticamente impossível até hoje, mesmo com muitos equipamentos e com instrumentos mais elaborados. Com 23 anos, ele compôs 24 músicas e seu modo de tocar era tão insano que outros violinistas não conseguiam reproduzir as suas composições. O público ficava tão emocionado ao ver Paganini tocar que eles frequentemente caíam em lágrimas. Uma de suas mais famosas peças musicais foi chamada de Dança das Bruxas. Desse modo, o seu público acreditava que Paganini fez um pacto com o diabo para realizar demonstrações sobrenaturais de técnica. Alguns espectadores ainda afirmaram ter visto o diabo em pessoa, o ajudando durante suas apresentações. Quando faleceu, demorou 4 anos e foi necessário um apelo ao Papa para que seu corpo fosse autorizado a ser transportado para Genova, mas ainda assim ele não foi enterrado. A Igreja Católica negou realizar um enterro cristão para o seu corpo, por conta das superstições que perseguiam suas habilidades. Gilles de Rais foi um nobre francês e um grande soldado, que lutou em diversas batalhas ao lado de Joana d'Arc contra os ingleses. Ele também era um homem muito inteligente, corajoso e atraente. Nascido de uma das famílias mais nobres da Bretanha, Gilles chegou ao seu ápice de sua riqueza quando seu pai morreu aos 20 anos. Toda essa fortuna e poder também foi a causa da queda do grande homem. Por não saber administrar as finanças, sua abundância caiu por terra. Mas como Gilles precisava de manter as aparências, ele entrou em desespero e começou a fazer tudo o que estava no seu alcance. Até mesmo seguir por uma maneira oculta e sobrenatural. Desse modo, ele recebeu dicas de um homem chamado Francesco Prelati, que prometeu ajudá-lo a recuperar a sua fortuna. Mas claro que nem todo caso impossível é necessário um grande favor. O homem misterioso exigiu de Gilles o sacrifício de crianças para oferecer a um demônio chamado Barão. Estima-se que o nobre tenha estuprado, torturado e assassinado mais de 200 crianças de 8 a 10 anos. Os historiadores acreditam que esse número seja bem maior, já que de 1432 a 1440, o número de crianças que sumiram na Bretanha foi mais de 1000.
Em um típico surto de personalidade, Gilles assumiu a culpa pelas acusações e ele assustadoramente admitiu matar mais de 200 crianças. Os franceses ficaram chocados com a confissão, pois o nobre era considerado um herói pelo povo. Gilles foi condenado à morte pela forca. Jonathan Malton começou como aprendiz de marceneiro, mas em 1745 abandonou o emprego e começou sua carreira no exército da Nova Inglaterra. Ele lutou na Guerra do Rei George e na Guerra Franco-Indígena, se casando somente em 1749 e tendo 11 filhos. Ele se tornou um dos homens mais ricos em Nova Hampshire. Só que assim como qualquer pessoa rica e bem-sucedida, Jonathan também levantou suspeitas. Os populares da época começaram a pregar que Jonathan tinha realizado um pacto com o diabo. Por isso, sua situação tinha ficado tão boa de repente. E em 1769, a mansão que ele construiu em uma pobre cidade foi completamente queimada. Rezam as lendas que quando morreu, o corpo dele havia desaparecido do caixão e foi substituído por uma caixa de moedas estampadas com a imagem do diabo. Além do que ele foi enterrado sem nenhuma marcação e sua localização é desconhecida até hoje. Seus restos mortais nunca foram encontrados. O padre Urbain Granadier foi um sacerdote católico francês que foi queimado na fogueira depois de ser acusado de bruxaria. Ele foi padre na igreja de St. Crux em Londres. Ignorando seu voto de celibato sacerdotal, ele é conhecido por ter tido relações sexuais com várias mulheres e ter uma reputação de um verdadeiro sedutor. Em 1632, um grupo de freiras do convento local o acusou de feitiçaria, pois ele teria supostamente enfeitiçado as irmãs, enviando o demônio Asmodai, entre outros, para cometer atos insolentes e de maldade contra elas. No seu julgamento, os juízes, depois de torturar o sacerdote, apresentaram documentos supostamente assassinados por Granadier e por vários demônios como provas de que ele tinha feito um pacto diabólico. Cornelius Agrippa já tinha tudo para parecer uma pessoa que tinha um pacto com o tinhoso. Ele foi um grande intelectual e um influente escritor do esoterismo durante a Renascença. Seus interesses principais eram pela magia negra, pelo ocultismo, alquimia, astrologia e demais curiosidades polêmicas. Ele provavelmente foi o primeiro intelectual considerado feminista. Defendia com unhas e dentes o direito de igualdade entre homens e mulheres. O intelectual chegou até mesmo a abrigar e esconder mulheres que eram acusadas de bruxaria, já que a época em que viveu foi o começo da caça da Inquisição. Ele escreveu 3 livros de ocultismo que são famosos até hoje. São conhecidos no Brasil como 3 livros de filosofia oculta. Por conta de seus gostos exóticos pelo sobrenatural, Cornelius foi taxado como herege e considerado à morte, mas ele acabou escapando e adoecendo logo em seguida. Devo dizer que a vida de Cornelius muda muito a versão de historiador para historiador. Algumas fontes também acreditam que o escritor nunca foi perseguido por suas práticas. Após a sua morte, as pessoas da época relataram ver seres sobrenaturais que pareciam ser os demônios que ele convocava enquanto cultista. O mais famoso de suas criaturas era um cão preto, que apareceu em vários livros de escritores da época, sendo citado até mesmo por Goethe no século XVII. Robert Johnson foi nada mais, nada menos que um dos melhores guitarristas de todos os tempos. Uma verdadeira lenda do blues. Suas músicas continuam sendo interpretadas e adaptadas por diversos artistas e bandas como Led Zeppelin, Eric Clapton, Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers e vários outros. Mas dizem que a origem da sua habilidade como guitarrista é na verdade um tanto macabra. A lenda diz que Johnson vendeu foi de madrugada a um cruzamento das rodovias 61 e 49 em Clarksdale, no Mississippi, com a sua guitarra e uma garrafa de uísque. Lá, ele teria solicitado a presença do Coisa Ruim. Quando um ser negro, alto e bem vestido apareceu, Johnson sabia que aquele era o diabo em pessoa. Então o demônio pegou e afinou a sua guitarra.
devolvendo para ele logo em seguida. Foi assim que Johnson vendeu sua alma para poder ser o melhor guitarrista do seu tempo. Depois que o demônio batizou a sua guitarra, ele começou a ir nas gravações, se tornando um sucesso até os dias de hoje. Na época, o músico não parecia se importar muito com os seus rumores. Na verdade, ele até incentivava seus fãs, dizendo que ele tinha de fato um pacto com o príncipe das trevas. O rumor também ajudou a aumentar a sua já alta popularidade. Ele produziu 6 discos antes da sua morte, e ele fez parte dos artistas que caíram na maldição dos 27 anos, falecendo também nessa idade. E isso também é um mistério até hoje, por conta que seu atestado de óbito estava escrito apenas sem médico. Então, nenhuma causa jamais foi constatada. Como se não bastasse, a sua cova foi anônima e até hoje permanece um verdadeiro mistério, contendo apenas uma cova simbólica no Mississippi, com o desenho de sua guitarra e os seguintes dizeres: descansando no blues. Johann Georg Faust foi um alquimista, astrólogo e mago da época do Renascimento alemão. A sua vida inspirou os contos populares sobre o Dr. Fausto, que foram adaptadas a várias obras literárias a partir dos anos 1580. Segundo a lenda, Faust sempre gostou do oculto e do sobrenatural. O seu maior motivo era chamar o diabo em pessoa. Quando finalmente conseguiu, ele resolveu fazer um acordo com ele. Faust vendia sua alma em troca de 24 anos de serviço com o demônio. O tempo se passou e o mago parecia ter feito um ótimo uso de tudo que o príncipe das trevas tinha a oferecer. Só que 16 anos depois, ele começou a se lamentar muito seu trato, querendo desfazer sua parte do acordo. As consequências da quebra do acordo estava previsto até mesmo nos vários livros que Faust escreveu durante a sua vida. O demônio teria assassinado de forma cruel e brutal o escritor. Seu corpo foi encontrado completamente mutilado. O assassino, ou quem que quer tenha sido o culpado, jamais foi encontrado. E para piorar, os historiadores acharam o que parecia ter sido o seu acordo em latim, assinado com o nome de Faust e marcado com sangue. Sua história foi inspiração para vários contos e lendas do século XVI e XVII. São Teófilo era um clérigo da Igreja Católica no século VI. Essa é a história mais importante desse vídeo, pois acredita que este seja o primeiro pacto com o demônio da história que se tem qualquer registro. O mais irônico é que, pelo que tudo indica, Teófilo fez o seu pacto com o demônio para conseguir uma posição maior dentro da igreja. Entenda a sua história. Ele era um mero clérigo, quando foi eleito por unanimidade para se tornar bispo, mas acabou recusando a oferta por humildade. Sendo assim, ele foi eleito como arquidiácono, que é uma posição abaixo dos bispos e acima dos clérigos. Mas o bispo que o substituiu queria derrubar o Teófilo da sua posição de arcediago, por perceber que ele poderia ser uma futura ameaça para ele. Desse modo, Teófilo ficou furioso com a real intenção do outro bispo e se arrependeu amargamente do ato de humildade. Como ele não tinha muito para onde correr, Teófilo entrou em contato com Satanás e, em troca de sua ajuda, o demônio exigiu que ele renunciasse a Cristo e à Virgem Maria em um contrato assinado com seu próprio sangue. Ambos fizeram sua parte do acordo. Teófilo assinou o documento e o diabo deu a ele o cargo de bispo, derrubando o atual e ganhando novamente por unanimidade. Anos mais tarde, o bispo estava temendo por sua alma. Ele se arrependeu amargamente e orou à Virgem Maria pedindo por perdão. Dizem que depois de 40 dias de jejum, a Virgem Maria apareceu em pessoa e o repreendeu. Sem desistir, Teófilo permaneceu em seu jejum por mais de 30 dias, e pela sua bravura, a santa estava prestes a lhe conceder perdão e absolver os seus pecados. No entanto, parece que o pacto com o demônio é algo realmente sério.
Satanás não estava disposto a deixar Teófilo sair sem cumprir sua parte do contrato. Rezam as lendas que depois de 3 dias, o bispo acordou com o contrato sobre o seu peito e, sem pensar, levou para o bispo legítimo, aquele que teria derrubado, e contou toda a sua história para ele, confessando todos os seus pecados. O bispo queimou o documento e, até onde parece, Teófilo faleceu logo em seguida. Embora ninguém sabe dizer se ele faleceu de tanta felicidade por ter se livrado do fardo ou se o demônio não aceitou o final feliz. Por mais que o documento tenha sido queimado, a sua história permanece catalogada, sendo conhecido até hoje como o primeiro homem que vendeu sua alma ao diabo.